Oi, oi, gente! Estamos online, estamos live. Deixa. Ah, a Erika já tá aqui, que lindeza! Deixa eu chamar ela aqui. Só um pouquinho, peraí, deixa eu colocar. Colocar um fonezinho que eu sempre ouço meio. Ai, Oi, querida. Erika! Que delícia! Hein? Tudo e com você? Tudo jóia. Que Graças bom, a Deus. maravilha! Deixa É só bom. o Instagram avisar as pessoas que nós estamos aqui. Como está passando? Ah, estou bem, graças a Deus. Na minha vida muita coisa não mudou, né? Quando a gente fala da pandemia, o pessoal fala assim, mas e o trabalho? Como estão as coisas, né? Tipo, não, eu sempre trabalhei online, então assim, não, Uhum. não Já estava mudou muita coisa. acostumada, né? Já é uma coisa que a gente já vai vivendo, não tive que né, me readaptar como muita gente teve, né? Então, Uhum. assim, Mas você tem antes de, filho, né? Tenho E uma o de filho um está em ano e casa. 10, Ah, exato. Aí é uma aí tá nova, diferente. isso. Nessa parte tá diferente. E É. no início foi um desafio muito louco, assim, porque a gente não estava acostumada, né? Tava acostumada Uhum. com a casa num silêncio, então tudo que eu Sim. ia fazer tinha concentração, eu tive que criar uma Uhum. nova forma de me concentrar. Sim. De vez em quando a gente está ao vivo, começa um chorinho. Aham. Ah, é. Ao vivo é assim Então, mesmo. então assim, é E tem muito. a Mas parte tá, das tarefas da escola, ele tá tendo que fazer, o seu mais sabe velho? que. Não, eu só tenho uma. Então, assim, Ah, como ela só entendi. O tem de 1 e 10. 10, Ah, não, um ela e tem 1 e 10. 10 Eu achei que meias. era um de um Isso. e uma de 10. Entendi. Não, meu desafio está Ah, menor do que porque eu não estou tendo que ser pedagoga. ah, Um é. monte de mães estão tendo que virar pedagogas, né? É, Das mais diferentes áreas e estão tendo aí que se readaptar com um desafio, acredito que aí bem maior, né, é. Érica? Porque vamos combinar. É uma coisa quando o menino está na escola, tá lá, tem os amiguinhos, o professor, tem a rotininha ali. E outra coisa é Uhum, ele em casa ter que sentar na frente do computador com a mãe, uma coisa fria no sentido de ele tá ali com uma coisa que ele não está acostumado, né? Ele está uhum, acostumado a ver vídeo no YouTube e olha lá. com certeza. Não, é desafiador demais. E conciliar isso com o trabalho, com as tarefas domésticas, né? Tá bem puxado para a maioria das mães, com Para a certeza, e pais maioria. também. Exato. Mais para E as mães, aí, né? mais para as mães, isso é verdade. Mais para as mães. Mais para as mães, com certeza, que se envolvem muito, né? Então, assim, o meu motivo de ter te convidado aqui é justamente para a gente trazer um pouco de leveza para essas almas, que eu costumo dizer que Uhum. viram anjas depois que viram mãe, né? Ah, com certeza. É um prazer Né? estar aqui para a gente tratar desse tema de educação, que é um tema que eu acho muito importante, porque a gente sempre diz que nós estudamos para tudo na vida, né? E para ser mãe, nós não estudamos normalmente. A gente vai no instinto e não dá para ir no instinto. Tem que buscar Não dá. informação, tem que se instruir, estudar, ler, porque para você saber com consciência como você quer educar, né? Exato. E ter ideia e qual o reflexo que você quer deixar. E aí muita gente me perguntou no privado assim, mas, poxa, o que que a educação do meu filho tem a ver, de certa forma, com o meu emagrecimento? Eu falei, tudo, Uhum. porque isso é preocupação de uma forma sistêmica com o indivíduo. Quando a gente cuida do indivíduo com os múltiplos papéis que ele exerce na vida, fica muito mais fácil de emagrecer, muito mais fácil de conquistar qualquer coisa, porque você consegue encaixar as pecinhas corretas do quebra-cabeça. E o motivo de falar dessa questão do limite é justamente para você, como profissional, trazer clareza para as pessoas do que é esse limite, como é que eu ponho esse limite, o que que esse limite tem a ver com a minha vida. Uhum. Olha, Mia, eu digo mais. A gente, quando começa a estudar educação, a gente vê que não é só sobre o filho. A disciplina positiva que a gente trabalha é uma filosofia de vida. Então, é muito sobre nós. É um processo de autoconhecimento, de cura da nossa criança interior, de cura da nossa infância, de como quebrar os padrões de violência que eu vivi como criança e eu não quero repetir com meu filho. Então, é muito além de só aplicar uma regra. E é por isso que eu acredito mesmo que tem muito a ver, porque a gente se conhecendo, se entendendo, aprendendo a educação emocional, a validar seus sentimentos, a perceber os sentimentos, você vai, obviamente, também se alimentar melhor,
né? Isso vai refletir em tudo na sua vida. Então, quando a gente Exatamente. vê o filho gritar e a gente vai e grita com o filho, isso não é só o meu filho gritou. É muito mais profundo. Por que que eu, adulto da relação, que tenho o cérebro formado, que estou numa posição muito superior, estou gritando com uma criança que está aqui na minha frente, totalmente vulnerável, né? Então, isso tem muito a ver mais comigo. E é nesse processo que a gente busca, de olhar além de só o comportamento do filho, porque sempre tem algo por trás, sempre tem algo além, e que ferida minha que isso toca também. Por que que eu não estou conseguindo ser o Exatamente. modelo da calma que eu quero que ele tenha? Né? Isso é bem profundo. A gente faz isso E, muito. Eu digo muito que é importante demais ter coerência. Nós somos modelos para os filhos. E aí, quantas vezes a gente não grita? Para de gritar! Grita para ele parar de gritar. A ele gente não me não, ouve, né? a gente não pensa na incoerência disso, né? A criança está lá assistindo e é muito importante a gente pensar que ele se baseia muito mais pelo que ele vê do que o que ele escuta. Então, se eu quero ensinar o meu Exatamente. filho a se acalmar, eu tenho que ser o modelo da calma. Não adianta eu brigar para ele se acalmar. Eu tenho que demonstrar como que é isso. E é lindo você falar isso quando a gente fala da coerência. Algumas mães me procuram por causa dos filhos. Ah, meu filho está com 12 anos, eu não sei o que eu faço, está atingindo um determinado peso, continua engordando. E a Uhum. mãe obesa. Uhum. E aí, o que eu quero dizer com isso? Ah, mas eu quero que ele se alimente melhor. Primeira coisa, não vou cuidar dessa criança, desse ser de 12, 11, 12 anos, se eu não cuidar da família como um todo. Por quê? Não tem Isso. coerência. Exatamente. Precisa ser, quando a gente fala de alimentação, por exemplo, precisa ser uma coisa natural. Assim Uhum. como o conceito de normal, né? Por isso quando falou assim, conceito de limite, né? Qual é o limite? O que que é limite? Né? É o Uhum. conceito de alimentação normal também. O que que é normal da sua casa? Não Uhum. adianta falar assim, meu filho vai comer, sei lá, verdura, legume, nananã, eu vou comer lasanha. Isso, exatamente. Eu encher a geladeira de doce e querer que ele coma o brócolis, né? Realmente. Exatamente. Exatamente. A gente, muitos pais falam isso, vem reclamar. Meu filho só quer comer doce. O que que eu faço? Aí a gente pergunta, e quem comprou os doces? Porque como é que ele vai comer se não estiver à disposição dele, né? Isso é muito sério. A gente brinca assim, mas é Muito. verdade. Eu Sim. lembro de um relato de Porque uma não é mãe. consciente, sabia? Exato. O triste, sabe, Érica, que não é. Quando a gente fala da questão alimentar e a gente fala, a pessoa fala assim, vem assim pra mim, ah, mas eu tenho capacidade, eu sou, né, como eu recentemente cuidei de uma mulher que era PhD na parte de audiometria, não sei nem falar o que ela faz. Uhum. Eu falo, mas como pode eu tão inteligente eu não conseguir controlar a minha alimentação? Eu não consigo controlar a minha alimentação e não consigo controlar as coisas que eu acabo fazendo comigo e com a minha família. Porque não Uhum. é racional. As pessoas que estão aqui hoje Não é. entendam assim, ó. A questão alimentar não é capacidade cognitiva, é sistema límbico, central das Isso. emoções e cérebro reptiliano, que é Uhum. ilógico. Então, quando o seu filho está, né, aí a Érica vai falar com mais profundidade, mas quando o seu filho está nessa formação, que ele é pequenininho, por exemplo, a minha filha de 1 ano e 10, me corrija, fica muito à vontade de me corrigir, tá? Se eu estiver falando Adoro. bobagem. Minha filha de 1 ano e 10 é pura emoção. O Uhum. sentir dela é assim, não tem razão ali, é um sentir. É. Por isso que é tudo tão intenso, não é verdade Eles isso? não têm a capacidade de autorregulação ainda, né? A criança dessa idade, ela tá com, a gente fala que é como se ela tivesse uma casa destelhada no cérebro. O córtex pré-frontal, que é responsável pela regulação emocional, ele nem existe na criança. Então ela precisa de ajuda para se autorregular. Então qualquer coisinha, ela explode. Ela tá muito suscetível a isso. Ela precisa de um adulto ir lá e abraçar e falar: tá tudo bem, acalma com a mamãe. Porque ela não tem esse formado. E você sabe com que idade que o cérebro termina de se formar totalmente? 21. Por volta de 24 anos. Então é uma coisa louca. A gente exige das crianças um controle que nem nós temos.
E nós já deveríamos Uhum, ter, né? Em tese, mas nem nós uhum, temos. E tudo bem, porque também a uhum, gente. É muito importante a gente se acolher e saber que nós somos humanos. E vai ter dia que a gente vai perder o controle, vai gritar e tá cheia de coisa e vai explodir. Vai. E tudo bem. A gente precisa conseguir ter autocompaixão e se olhar e se perdoar e reparar os erros para que eu consiga ter esse olhar com a criança e fazer o mesmo com ele. Porque se eu sou só crítica comigo, quem é que aceita errar? Normalmente as uhum, pessoas não aceitam errar, uhum. né? Se pune. Exato. As vozes internas são muito importantes. Quais vozes internas que nós temos? Como é que eu falo comigo? Eu fui lá e comi o Uhum. chocolate. O que será que eu falo para mim? Ai, burra! Né? Exatamente. Normalmente a gente se xinga, se massacra. E a gente Exatamente. precisa ter mais tolerância com a gente. Ter mais cuidado, mais compaixão. E se a gente tiver esse olhar por E nós ouvir, mesmos, né? E ouvir. Tá, prestar essa voz vem da atenção, né? onde? É Isso, sair do automático. Quando eu isso. saio do automático, eu começo a falar, não, eu não sou burra. Ai, burra com o meu... Não, não sou, peraí. Uhum. Aconteceu, na verdade, o que que aconteceu que me levou a fazer isso? Ah, meu filho fez pirraça. Alguém falou de birra aqui, pediu uma dica para... Deixa eu até olhar aqui, olha. Para falar de... Deixa eu só olhar aqui. Alguém pediu... Aqui, ó, desobediência, como tratar. Então, assim, nisso que aconteceu. Meu filho fez uma birra, por exemplo, ou me desobedeceu, e eu acabei descontando ali naquele chocolate, Uhum. por exemplo. Uhum. Tem alguma coisa por trás. Então, não é uma questão de burrice, é uma questão de que eu tenho um sentimento sobre aquilo e eu não aprendi a lidar. E, Isso. Érica, sabe o que eu mais vejo? Nós somos uma geração nova nisso. Eu costumo dizer que a primeira geração de transformação e mudança é a que mais sofre, porque não Uhum. tem referência. Não dá para a gente perguntar, pelo menos eu não dá para perguntar, e eu vejo muita gente assim também. Deixa eu perguntar sobre como educar de forma positiva o meu filho. Não Uhum. dá. Era assim, me Uhum. obedece porque eu sou sua mãe, Isso. faz porque eu Pois estou é. mandando. Sabe que sobre essa questão da desobediência que ela perguntou, tem um ponto muito interessante para a gente pensar. Normalmente a gente pede, assim, nos cursos presenciais que a gente faz, para os pais relacionarem os comportamentos desafiadores dos filhos. Quais são os comportamentos, né, que fazem os pais procurarem ajuda? Desobediência sempre está lá no meio. A desobediência, por exemplo. Aí a gente pensa, imagina que se passaram 20 anos e toca a campainha da sua casa, você abre a porta e é seu filho adulto entrando. Quais são as habilidades de vida, as características que você quer que ele tenha? E as pessoas falam que seja independente, que seja questionador, que argumente, que seja... E aí a gente vê a incoerência do que a gente espera de uma criança e do filho adulto. Porque um filho simplesmente obediente, ele não vai ser um adulto questionador, que revoluciona, que muda o mundo, que questiona as coisas. Então, como? Né? Não dá. Então, a gente tem que ver E, o comportamento da criança sempre como uma oportunidade de ensinar as habilidades que eu quero ensinar, que eu quero que ele tenha quando ele for adulto. E, em geral, ser obediente não é uma delas. e olha Né? que lindo que você está falando, me remete, obviamente, ao meu papel de mãe. E eu sempre falei, eu quero que a minha filha tenha curiosidade pelo mundo. Sempre falei Uhum, isso. Quando meu filho vier, eu vou prestar atenção no meu comportamento para não podar isso. uhum, E hoje, Helena é uma fogueteira. Ela chega, ela quer saber o que que é isso, ela pega uma caneta, e eu explico, né? Explico para que que serve uhum, e tal. Então, não sei quem, acho que foi até o porteiro aqui do prédio, falou assim: Nossa, ela é agitada, né? Eu falei: Não, ela é curiosa mesmo, e tá tudo certo. uhum, E só que é o meu olhar que foi ajustado. Porque senão, uhum. quando falassem para mim, por exemplo, levada, né? Fala, olha que levada essa menina. Nossa, E- isso aí, os rótulos é um outro tema muito importante da gente repensar em como a gente faz com os filhos, né? E, na verdade, com todas as pessoas. Porque a gente tende a rotular muito. E nós dizemos que rótulos são profecias autorrealizadoras. O que os pais falarem que o filho é, ele vai lutar para sustentar aquele rótulo. Então, se eu acredito e digo isso, meu filho, você é danado, você é danado. Gente, a criança acredita, incorpora aquilo. Ele vai estar um adulto tentando manter aquilo ali. Então, é muito importante a gente não rotular o filho. Não rotular mesmo, a gente focar E no isso, comportamento dele. Porque até mesmo os rótulos que às vezes consideram bons,
como inteligente, não é bom. E só prejudica a criança. Dá peso, dá peso. E sabe que tem Porque estudos... todas as emoções que a gente vive, o cérebro guarda na parte do sistema límbico como memória. Então, eu tenho memórias emocionais. Isso que você está falando, isso é muito sério, porque tem É. muito adulto que hoje eu cuido, que era o bebê Johnson do papai, entende? E aí Do não fofinho. consegue se desprender daquele bebê fofinho. Mas, Fofinho, Aline, o que tem a ver? Eu já exatamente. sou adulta. O que tem a Tem, ver uma coisa com a outra? Tudo. tem tudo a E ver. tudo a ver. Então, uma das coisas que as pessoas precisam entender, nunca a questão do emagrecimento é dieta, nunca é exercício físico. É claro, uma dieta equilibrada me deixa saudável, mas a gente está falando de dieta Uhum, restritiva, que é das coisas mais malucas que a gente vê por aí. E que só uhum. dá mais ansiedade. Então, assim, isso reflete na vida adulta da criança. E é isso que a gente precisa olhar. É o que você falou, do inteligente. Nossa, mas meu filho é tão inteligente. Aí o dia que ele vai lá e não vai bem numa prova, o que que acontece, Érica? Não, tem estudos científicos já que mostram que os filhos rotulados de inteligente, eles tendem a, na fase do vestibular, escolher um curso mais fácil, aquém do que ele poderia, por medo de fracassar, porque ele precisa sustentar aquele rótulo. Putz. Então a gente fala isso, como isso é muito importante. Então, se seu filho, criancinha lá, montou um quebra-cabeça, não fale, filho, você montou um quebra-cabeça, é tão inteligente. Vamos focar na atitude, em como estimular ele a tentar mais. Então eu posso falar, nossa, filho, você já conseguiu montar esse. Quer tentar o mais difícil? Estimula que ele vá além, em vez de já rotular, e isso paralisa, né? Ele fica com Nossa, medo de... eu quero fazer seu curso presencial. Quando acontecer, Ah, você por pode me chamar, favor, vai ser uma honra. por Gente, eu favor. aprendo demais quando É vocês muito vêm aqui lindo me dar essas mesmo, lições. Que né? lindo! Quando pudermos Porque ter eu de costumo novo, né? dizer, você avisa, eles são assim, né, Érica? Uma folhinha em branco. Então, E aí eu posso escolher que marca que eu quero como adulta, como saudável, como pessoa de bem, quero deixar. Porque é isso que os pais querem, né? uhum. Querem literalmente o melhor para os filhos. Eles só não sabem muitas das vezes como fazer. E é o que você falou, para tudo a gente precisa de um método, um passo a passo. Por que que para construir uma ponte eu tenho que ser especialista e para, por exemplo, para educar o meu filho eu não tenho que ser especialista ou para emagrecer eu tenho que acreditar em qualquer coisa? Uhum. Isso na minha cabeça é incoerência também. E tem E sempre eu. muitas linhas, né? Você tem que estudar para você saber escolher qual é a linha que eu me identifico e a que eu quero seguir com meu filho. Em Exato. geral, as pessoas foram muito violentadas na infância, muito humilhadas, e elas seguem esse padrão de violência sem questionar, porque foi assim que aprendeu. Lá em casa era assim e ela só repete. Ou ela fica com tanto medo de fazer aquilo que ela viveu e o filho sofrer como ela sofreu, que ela vai para o absoluto oposto. Aí se torna muito permissiva, por exemplo, e deixa tudo, e aí não tem limite, não tem regra, e aí também cria pessoas inseguras, porque a criança precisa de limite, ela precisa... A gente diz que a gente trabalha com a firmeza e gentileza ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, em geral, os pais ficam oscilando. Você acorda todo feliz, aí você faz, deixa o filho tudo, deixa assistir TV, aí daqui a pouco ele começa a abusar e você briga. Para com isso! Não. Aí você se arrepende. Ai, meu Deus, eu fui dura com ele. Não, tá bom, filho, então vai. Então faz, aí deixa. Aí daqui a pouco ele abusa de novo, aí você briga. Aí em um dia a gente oscila entre o autoritarismo e a permissividade milhões de vezes. E a gente ensina um caminho do meio para você estar o tempo todo ali. Firme e gentil. Você nunca vai humilhar e nunca vai deixar o que não é para ser deixado. Sabe? Então você Que mantém no lindo, meio, que lindo, nossa! Eu me né? emociono do lado de cá, porque é tudo que a gente quer para esses pequenos, né? E quando a gente fala de limite, Érica, assim, o que é isso que você está falando, né? O limite, ele é, na verdade, então, eu sou permissiva, né? Eu permito coisas, mas eu podo. E aí, É, né? Como que é isso, assim? a gente defende primeiro que a gente deve ter respeito mútuo entre adultos e crianças. Então eu vou escutar o filho o máximo possível. No que dá, eu preciso ouvir. Que a gente tende a achar que por ser pai eu tenho que só ordenar. E a gente acha que não é verdade, porque ninguém gosta de simplesmente obedecer.
Então a gente usa com as crianças, por exemplo, fazer perguntas. Em vez de falar, vai tomar banho. Quem que gosta de ouvir falar, vai tomar banho? Tá bom, eu vou. Igual um robozinho. Tipo, Ninguém para de gosta. brincar, ele tá ali super divertido, né? Brincando de montar os trem dele ali. E aí É, vem, e sem um para de brincar e vai aviso. tomar banho. Exatamente, quer que a criança vá. Ninguém vai fazer isso. É muito diferente se você falar, filho, daqui 5 minutos vai ser a hora do banho. Já avisa um pouquinho para ele se preparar. E aí depois você dá opções para ele escolher. A criança gosta de se sentir que ela tem autonomia. Então você fala, filho, você quer ir para o banho com o Mickey ou com o cachorrinho? Você já está dando escolhas. O cérebro ele vai pensar na solução. E se você falar, vai tomar banho, ele pensa, eu vou resistir. Se você der escolhas, a criança pensa, eu vou escolher uma dessas. Então ele já vai estar tendente a te seguir mais. Exatamente como acontece com a parte alimentar. Exatamente. Exatamente. O cérebro é uma coisa linda, né? Não Porque, é? olha, quando a gente entende como ele funciona, né? Ele tem padrõezinhos, né? Uhum. Como você entende Isso o deveria ser padrãozinho? ensinado na escola, né? Sim, Infelizmente não é. A gente não tem educação infelizmente. emocional, não tem educação sobre o funcionamento do cérebro. E é mais importante que muita matéria que tem aí nas É escolas, né? verdade. Muito mesmo. Porque isso É, então, livraria, isso construiria uma sociedade muito mais saudável. A gente fala quando a gente fala de saúde, né, a gente fala de todos os pilares de saúde, física, mental, espiritual, emocional, porque aí você tem um ser humano com capacidade para decidir, você tem um ser humano que respeita, entende o que são regras sociais, respeita, entende seu próprio limite, respeita o limite do outro, uhum, respeita o seu próprio corpo, porque exatamente. a obesidade é Escuta, isso, né, o é um próprio corpo. desrespeito. Sim. Escuta o É, próprio corpo. Quer ver uma agressão que a gente vê muito que os pais fazem? É obrigar a comer. Comer tudo. Come uhum, tudo para ganhar uhum. sobremesa. Eu não sei como você E vê come isso, tudo. Nossa, minha né? cabeça até Come tudo coça. para ganhar sobremesa. E aí Cria um depois tá o filho sistema de obeso. recompensa. Exato, porque cria um sistema de recompensa no cérebro. Eu crio um sistema de recompensa que aquele menino tem que comer tudo. Ele não sabe o que é limite, ele não sabe Ele se desconecta do conhecer corpo, ele para atender né? ao pai, ele se desconecta do Uhum, corpo para atender ao pai, ele não entende o que é saciedade, que é uma das coisas que a gente acaba tendo que ensinar, porque ele não entende, ele entende que uhum, tem que comer o que está ali tudo, porque as crianças da África estão morrendo de fome, é assim que geralmente alguns pais falam. exatamente. É. E aí ele ainda para piorar, vira e fala assim: olha, come tudo que aí você vai ganhar ou refrigerante, ou a sobremesa, ou o XPTO. Uhum. Isso dá um problema na vida desse adulto impressionante. E até mesmo da criança, né? Que ela começa também a chantagear, igual ela fazem com ela. Ela vai fazer com o pai também daqui a pouco. Vocês, só vou fazer se você é isso. Porque é como ela recebe. Só vai Uhum. comer sobremesa se você comer tudo. E daqui a Logo eu pouco. posso usar isso de uma outra forma, né? Tipo E assim, eles usam. Só vou fazer a tarefa se você me der isso. Porque eles aprendem o que eles veem. Então, se a gente chantageia, já pode esperar que seu filho vai te chantagear. E você não vai nem ter muito argumento. Porque é como você faz você com quis, ele. você Né? ensinou, né? É. Mas voltando aqui um pouquinho sobre o limite que eu tinha falado, sobre escutar, a gente fala muito também sobre acolher os sentimentos. E aí muita gente pensa, acolher os sentimentos, escutar o filho, então eu vou ceder e deixar tudo que ele quer. Não é isso. É muito diferente a gente acolher o sentimento, ter empatia, é eu mostrar que eu entendo como ele se sente. Então ele tá lá chorando porque quer o brinquedo no shopping. Ah, eu quero. Eu vou falar, não vou dar, você não precisa de brinquedo. Isso só gera desconexão. Você não se conecta com o filho. Agora, se eu abraçar e falar, filho, você tá triste, né? Você queria muito esse brinquedo? A mamãe entende. Eu vou dar? Não. Calma aí. Mas primeiro eu vou acolher. Mostrar que eu entendo. A mamãe te dá um abraço. Eu entendo. Você pode contar com a mamãe. E hoje a gente não vai comprar. E a gente mantém o limite. Aí ele chora, esperneia. Tudo bem chorar. A mamãe entende que você está Sim, triste. Se você precisar chorar, tudo bem, eu estou aqui com você. E aí a gente não precisa ter medo do choro, porque o choro é a forma dele expressar a frustração. E tudo bem chorar. uhum. Não está tudo bem chorar desacolhido. Largar a criança lá chorando sozinha, isso não. Mas se a Tipo, se criança vire com os seus sentimentos, né? Como fica lá se no fosse. berço chorando sozinha e se vira aí desacolhida, isso não. Mas a Nossa. gente ensina
que o choro não é um problema. E quando você ensina isso para o seu filho, você tá triste, tudo bem chorar, a mamãe tá aqui com você, ele até não vai aprender a fazer aquelas chantagens de chorar falso, de chorar de mentira só para ganhar algo, porque a criança que faz isso é porque funciona, ela chora, o pai dá, ela chora, a mãe dá. Aí ela aprende essa forma. Mas se você fala, eu entendo que você tá triste, a mamãe tá aqui com você, você pode chorar aqui no meu colo. Ela não vai usar esse artifício, ela vai chorar quando ela realmente está precisando de pôr isso para fora, para se acalmar. Né? E é E aí é impressionante. nesse ponto Você que me, você me falou duas coisas que me fez lembrar a minha realidade como mãe, né? Uhum. Quando o processo de sono da Helena, aquela primeiro, segundo mês, são meses pela madrugada, dificílimos. A gente Muito. tá hormônio tudo bagunçado, e aí ela mal dormia, então o jeito que eu encontrei da minha família funcionar, porque tem que respeitar isso, as pessoas precisam entender, foi o quê? Foi trazendo ela para dormir comigo nos primeiros meses. Uhum. E aí foi o jeito que a gente encontrou. Uhum. Certo, errado, eu comecei a não ligar. Se eu estava fazendo Uhum. certo, se estava fazendo errado. Eu encontrei o jeito de funcionar. E você escuta as mais infinitas coisas, como por exemplo, deixa no berço, deixa chorar que aí dorme. Isso falta eu falto morrer Nossa. ouvir uma coisa dessa. Eu falo assim, então beleza, vou te trancar uma semana dentro de casa, vou arrancar toda a comida, vou tirar a televisão, vou tirar a internet, vou deixar ali até você. Gente, é a mesma coisa. Na minha cabeça é a mesma Uhum. coisa. Você está falando com um capaz, ele conta com a sua ajuda. E os filhos contam com os pais, né? É Então, assim, se ali, eles não puderem contar nem com os pais, como é nem que com os fica essa pais. história? E assim, mesmo nós adultos, você chama um amigo para uma festa, ele não vai. Aí você chama de novo, ele não vai. Aí você chama de novo, ele não vai. O que que você vai fazer? Você para de chamar, né? Até Uhum, nós adultos a gente uhum. para de chamar. Por quê? Ele não vem mesmo. Então, o que é que o bebê Nunca que tá vem. lá nunca vem? Eu não posso confiar nele, eu não posso contar com ele. Então, o bebê que tá lá abandonado, chorando, ele vai parar de chorar? Vai. Vai parecer que funcionou? Vai. Mas às custas de quê? Que crença que ele está formando Exato. sobre o mundo? Como é que será que ele está criando uma crença de que o mundo é seguro? Ele pode confiar nos adultos? Ou ele está criando uma crença de que eu preciso me virar sozinho porque ninguém me acolhe e eu estou aqui, né, abandonado? Então isso é Abandonado. muito sério. É muito sério. É diferente de você acolher, abraçar e dar um limite, por exemplo, de não dar o peito, por exemplo. Mas Uhum. você tá ali acolhendo, né? E estabeleceu que um desmame noturno tem uma forma de fazer isso adequada, mas sempre com acolhimento. Você nunca vai deixar a criança sozinha para se virar com seus sentimentos, porque ela não consegue. E nem um adulto, né? A gente deveria. Você não vai fazer com o seu cônjuge, deixar ele lá chorando sozinho, gente. Você vai chegar, Que abraçar, fazer um cafuné, né? um cafuné cura. Eu Um costumo dizer que cafuné. cabe tanta coisa num abraço, né? Tanta coisa Nossa, boa. Ó, alguém colocou aqui, Érica, Lucy Lady. Minhas filhas já são adolescentes, fiz tudo que não podia. Ou seja, fiz tudo errado. Mas você fez certo com as ferramentas que você tinha, tá, Lucy Lady? Se acolha nesse momento, é o que a Érica falou. E com certeza ficaram as consequências. Ainda faz diferença se eu começar a fazer da forma certa hoje, agir certo? Eu vou deixar a profissional falar isso. ó, Lucileide, com certeza, tá? Primeiro, não se culpe, porque você fez o melhor que você podia no momento. E elas vão saber isso, vão perceber isso. A gente não dá o que a gente não tem. Então, quando a gente não tem conhecimento, eu não posso dar. Quando eu não tenho uma cura da minha própria criança, eu não tenho como dar isso. Então, se nesse momento, mesmo a gente fala, mesmo quando os filhos já são adultos, sempre é possível reparar as relações. E com os adolescentes, nós fizemos essa semana, segunda-feira, uma live com a Elisama Santos, que é maravilhosa, sobre esse tema de adolescentes. Vale a pena, vai lá no nosso canal assistir. E sempre é tempo de você reparar as relações. Essa fase é uma fase muito intensa. E é muito possível ainda você voltar a se comunicar, se conectar com suas filhas, mesmo na adolescência. E, inclusive, reconhecer isso, sabe? Você pode falar, olha, filha, a mamãe percebe que quando você era criança, eu não agi da minha melhor maneira. Eu sinto muito por isso. Eu fiz o melhor que eu pude e agora eu quero agir diferente com você. Eu quero que a nossa relação seja melhor. E eu tô aberta a isso. E aí você pode construir uma relação linda daqui para frente. Isso me Muito emociona mais. muito do lado de cá, porque é isso. É, Sempre é tempo. sempre é tempo.
Sempre é tempo. Sempre é tempo de você se conectar com o seu corpo, sempre é tempo de você se conectar com seu filho, sempre é tempo de você resgatar uma relação, sempre é tempo de você se conectar com as coisas à sua volta. E Isso. porque é o que eu falo, sabe, Érica? Se a gente se conectar agora, a gente para de olhar para o passado e evita depressão, porque Isso. isso é depressão. E não é É o pela excesso de culpa culpa, de um né? passado. Não é Isso. pela culpa que E você dá gera para cura. reparar, e não é pela culpa, Sempre dá. sempre dá. Sempre dá. Sempre Eu dá. também acredito. Tem conserto. Então, aqui, ó, alguém colocou aqui, ó. E quando você acolhe, dá opções para a criança e ela continua o choro. E aí eu vou repetir uma coisa que a Erika falou. O choro é só a forma de comunicar, né? Que ela não tá legal para ela, Uhum. né? E aí a birra eu vejo por mim, né? Como é que eu olho para Helena? Vou dar um exemplo. Eu tô com esse lápis na mão e ontem ela catou nesse lápis que ela não queria largar esse lápis de jeito nenhum. E ela correndo pela casa, é óbvio que podia acontecer alguma coisa. Eu troquei, Uhum. e eu querendo trocar com ela. Agora vou escutar o, a opinião de uma profissional para ver se eu fiz certo. Olha, gente, E eu quando tentando trocar e não rolou. Eu olhei para ela, agachei e falei, filha, segurei no lápis na mão dela e falei, esse não pode, esse faz dodói, faz machuca a Helena. E ela fala, dodói Helena. E eu peguei o lápis, tirei da mão dela e falei, e aí foi o pandemônio. Ela virou, me dá, me dá, me dá. E eu falei, não dodói na Helena. Os brinquedos da Helena são esses aqui, ó. Uhum. Peguei canetinha. Não sei se fiz certo, mas As foi a crianças são atitude que eu. muito curiosas, né? Isso é natural e esperado e maravilhoso, porque elas estão É. descobrindo o mundo. Então, cada dia são milhões de descobertas. Sempre que der, dá para a gente redirecionar, tentar interter, dar uma outra coisa no lugar, como você tentou, ótimo. Mas quando envolve um risco, a criança vai enfiar o negócio no meio da tomada. Você vai esperar ela tomar choque? Não dá. Então, a gente simplesmente pega e fala, não. Pega e tira. E se é algo assim que ela está muito curiosa, por exemplo, uma opção poderia ser, além de tirar na hora, pegar ela no colinho, junto e manusear junto com você. Olha, esse lápis é muito legal, né? Mas aí junto com você ela tá segura, ela não vai enfiar no olho. A mamãe fica junto com você, porque isso aqui, ó, ai, pode fazer dodói, tá vendo, na mamãe? Então vamos juntos brincar para ela matar a curiosidade e aí Do depois você lúdico, né? tira, Usar um porque ela pouco do lúdico. isso, porque aí depois que ela já explorou um pouquinho ali com você, talvez ela se sinta menos frustrada de ter sido tomado algo dela, né? Que a gente... E aí você mostra que entende. Eu sei que você achou esse lápis colorido muito divertido. Mamãe entende. E ele machuca, por isso eu vou botar aqui. E aí dá outra opção, né? Ai, E que é lindo. isso. Que lindeza. Usar do Ah, humor também, né, gente? É algo que sempre ajuda com criança. A criança precisa brincar. Então, em situações muito difíceis, que os pais às vezes estão surtando, se você inventa uma brincadeirinha, você consegue levar. Exige criatividade, você tem que estar num bom dia, mas a gente sempre convida a tentar deixar as coisas um pouco mais leves e sair da disputa de poder. Porque a gente vê muito assim, às vezes, os pais entrarem na disputa de poder. O filho quer, o pai fala não. O filho quer, não, quem manda sou eu. Mas eu quero, mas eu quero. E aí fica aquela briga. Então, abaixa a guarda, sai da disputa de poder e fala, então eu vou fazer uma sessão de cosquinha aqui agora. E aí ele sabe, larga o lápis, esquece, sabe? Uma coisa assim, uhum. que às vezes é simples. Ai, que dicas. Aqui, ó. Também Né? todo mundo falando, tô anotando várias dicas, eu também. Que delícia. Vamos ver se tem mais dúvidas relacionadas aos limites. Porque senão a gente tem a pergunta sobre a amamentação, a Tícia está perguntando. Não sei se dá para você dar um briefzinho ou você tem alguma coisa no seu canal que pode ajudar ela. Esse do desmame noturno aqui. É, isso. Olha, a gente teve uma live terça-feira, se eu não me engano. Porque esse mês nós fizemos várias lives. Então, entra lá, acho que foi terça passada, para entrar, para ver. Não, a do desmame vai ser amanhã, gente. Vai Ai, ser que amanhã lindeza aí, com a ó. Nanda Perim, ela é maravilhosa, do canal Psimama. Então, quem quiser se aprofundar sobre desmame, entra lá que vai ser bem legal. Ela vai poder falar melhor para vocês.
Inclusive eu tô sobre nessa isso. fase agora, que a minha mama ainda, né? A gente fez Uhum. e deixou livre demanda e tal, mas agora à noite já tá ficando tenso. Não, agora eu me enganei. Vai ser sobre desfraude, a Ah, quinta-feira. A do desfraude. desmame já teve, mas também Então foi bem vou, legal. até eu Uma vou mexer lá. vão sim, vão explorar, porque isso realmente envolve muitas questões, né? Começando de onde vem a vontade de desmamar, que muitas vezes é de uma pressão externa, e você não precisa desmamar porque alguém está falando que você tem que desmamar, né? A Com amamentação prolongada é certeza, excelente, então tem muitas com questões em certeza. torno disso. Muito bem, vamos ver se alguém tem mais. E quando, e quando a criança pede algo, seja balinha, sorvete, eu explico que não tem como, eu explico o motivo, ele fica agressivo. O que fazer? É isso, é acolher. Primeiro a gente vai pensar assim, a briga vale a pena? É um dia que realmente eu não posso dar um sorvete, a gente está passeando, é algo negociável, né? Porque às vezes os pais também já entram na disputa para dizer que manda e nem cogita. Será que não é algo que eu possa dar? Agora, se é dentro de um combinado e é algo que dá para fazer um combinado, vai depender da idade da criança. Mas a gente pode fazer combinados juntos, do tipo, sorvete é nos fins de semana. E aí a gente vai manter esse combinado, né? Doce é em tal ocasião, a gente não vai consumir todo dia. E aí a criança quer em plena segunda-feira, como é que você vai fazer? Lembrar do combinado, que ao invés de parecer tão autoritário, não vou dar, porque eu não quero, porque eu sou pai, você vai falar, filho, qual é o combinado sobre doce? E eles Então, são de uma hoje é segunda. esperteza impressionante. Então, aí eu vou trazer ele para a conversa de uma forma que conecta mais do que eu simplesmente dar a resposta, né? E toda criança gosta disso. Então, a gente vai lembrar qual é o combinado sobre isso. Ele vai, em geral, a criança vai só aceitar? Não, ela vai falar, ah, mas eu quero. Aí a gente acolhe, eu sei que você quer. A mamãe também, às vezes, queria comer doce todo dia. E faz mal para a saúde, a gente não come. E no sábado a gente vai comer. Ah, mas eu não quero. Se você precisar de um abraço, a mamãe está aqui. Tudo bem chorar quando a gente está triste. Eu também, eu te entendo. E eu tô aqui para te abraçar, para te ajudar. E espera a criança se acalmar, porque ela tem também que saber lidar com frustração. E tudo bem. Mesmo se ela continuar, deixa ela continuar. Oferece apoio, oferece abraço. E não cede, gente. Não cede, porque também se você Ela vai ceder, fazer de perdeu novo o e mais trabalho. Isso aí deu tudo errado. tudo Combinado é para errado. ser seguido. Então, se você fez, faça combinados que você vai sustentar, porque senão você perde a razão. E aí não gera mais, não perde a confiança, né? Exato, porque tudo é isso, não é a questão de autoridade, é a questão da confiança, Isso. E da da coerência, que foi uma coerência. das coisas que você trouxe Isso. já. Que lindeza, que linda. Exatamente. Érica, Ah, linda, eu querida. ficaria horas aqui conversando com você. Você não tem ideia do prazer inenarrável que está sendo para mim, do Não. aprendizado que está sendo aqui. E eu sou muito agradecida por você ter trazido esse tema, das pessoas começarem a entender que a questão do emagrecimento não é só a dieta, de que Uhum, tudo isso também, todos esses papéis, eles estão envolvidos, uhum, de que tudo bem um doce de vez em quando, não tem nada de errado nisso, uhum. né? Inclusive para as crianças. Claro, aqui em casa é só depois de 2 anos. Ah, é. Não Tem algumas bebês, né? regras, não bebês, Uhum. não bebês. Foi a Então, idade que eu assim, consegui também segurar. porque começa agora não, tá mais fácil nesse sentido, mas começam as festinhas da escola, né? Uhum. Começam essas outras relações e não dá para ser uma coisa como se, pelo menos é uma coisa que a gente olha aqui em casa, não dá para ser aquela coisa assim de não, sabe aquela coisa do proibido, do Sim. regra e colocar aquilo num pedestal como se aquilo fosse, olha, aquilo ali nunca poderá. É, porque tem o Não é efeito contrário, assim. né? É porque ele vai querer tanto Exatamente. que depois pode ter uma impulsividade, eu acredito. Pode, é isso mesmo. Pode. Também segurei sem conhecer o açúcar até os 2 anos, o irmão mais velho. Foi bem desafiador. É bem desafiador mesmo, Priscila. E com o irmão mais velho é mais ainda, né? Eu imagino. Exatamente. Por que que o meu irmão pode e eu não posso? Aham. É verdade. Muito obrigada, querida. Depois eu Ô, também vou querida. disponibilizar
para você, porque eu deixo sempre as lives gravadas, eu disponibilizo se você quiser colocar no seu canal para as pessoas conseguirem. O seu conteúdo é sempre incrível. E eu falei joia. uma verdade. Você, quando tiver o curso presencial, você, por gentileza, avise essa mamãe aqui do outro lado, porque eu sou especialista no emagrecimento, eu sou especialista, né, com esses adultos aí para mexer com a criança interior também, mais de uma outra Uhum, pegada. Então, assim, uhum. eu quero muito aprender a dar, assim, contribuir para que a minha filha seja uma adulta incrível e feliz. É isso que eu quero. Uhum. É isso que a Eu gente sei que quer, você pode né? me ajudar. É. Com certeza, eu aviso sim. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer Um estar aqui beijo no com seu você. coração. Prazer foi meu, viu? Um Fica com beijo, Deus. Tchau, gente. gente. Obrigada. Com Deus. Tchau, tchau.